A paz do Senhor, meus queridos irmãos, para mim é sempre um privilégio estar com vocês aqui, agradecendo a Escola Bíblica Dominical, na pessoa do pastor presidente, pastor Zé Carlos, superintendente irmã Deise, pastor Ricardo, que Deus abençoe e que essa aula ela venha a ser, como todas as outras, venham ser de extrema importância para nós absorvermos aquilo que Deus quer falar para o nosso coração. Amém? Que Deus abençoe você. Nós vamos fazer uma oração para que o Senhor, através do seu Espírito Santo, ele venha esclarecer alguns pontos para nós nesta lição. Amém? Pai querido, diante da Tua presença, nós queremos Te agradecer por essa oportunidade, por esse privilégio de nós fazermos parte, ó Deus querido, desta equipe que tem se dedicado, se esforçado para transmitir a Tua palavra em graça e unção através das videoaulas. Que o Senhor venha abençoar esta aula, que o Teu Espírito Santo ele venha tocar em cada coração, em cada vida que estará participando desta aula. É o que eu te peço, Pai, abençoa cada aluno, cada professor, que o Teu nome seja glorificado. É no nome de Jesus que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos. Amém. Bem, a nossa lição de hoje, nós estaremos falando, nós estamos no 3º trimestre, tá? E nós estamos sobre um tema, a Igreja de Cristo, o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia, que é totalmente didática, transmitida pelo pastor Douglas Batista, tá? Então, hoje nós vamos estar falando da lição 7, que é dia 13 de agosto de 2023, que tem trazendo um tema, a desconstrução da feminilidade bíblica. Então, é muito sério os assuntos e é de extrema importância que nós possamos absorver aquilo que Deus está nos orientando através deste ensino sistemático. Amém? E nós sabemos que é importante a gente entender o que Deus ele vai falar para nós, O nosso texto bíblico, ele se encontra em Provérbio 31:30. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, A Bíblia Pentecostal, ela traz um comentário aqui que eu achei de extrema importância a gente conversar, que diz assim: toda a sua vida converge para um reverente temor de Deus. Então, essa mulher, a princípio, a primeira coisa que ela tem na vida dela é o temor de Deus. E a gente sabe que o próprio livro de Provérbios, ele fala sobre que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a gente vê aqui algumas qualidades dessa mulher. Essa mulher, ela tem compaixão pelos necessitados, ela é dedicada e ela ama a sua família, tá? E a gente vê que todas as qualidades declaradas aqui nesse comentário da Bíblia Pentecostal, ela é de extrema importância. Fala de uma mulher que é mãe, tá? E esposa. E a gente vê aqui que ela tem essas qualidades na qual o próprio Espírito Santo
colocou nesta mulher. Toda esposa deve procurar servir a Deus, a sua família e ao próximo, conforme os talentos e os recursos materiais que Deus lhe deu. E isso é a mulher que teme a Deus, ou seja, a mulher que tem Jesus na sua vida e que tem a sua vida pautada na palavra. A sua regra de fé e de conduta, ela é pautada na palavra, certo? Ela vive, ela não só tem o conhecimento da palavra, mas ela se esforça para praticar a palavra do Senhor. E a verdade prática que o comentarista nos traz é: a mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e função de ser esposa e auxiliadora. Então, a verdade prática, ela já fala tudo que a lição vai tratar. Amém? Que essa lição ela vai tratar. Ela é cooperadora do homem, né? Ou seja, ela é auxiliadora, tá? Então, Deus deu essas qualidades para a mulher na criação, tá? Da sua maternidade. Ou seja, ela a função dela, dessa esposa, é auxiliar, tá? Então, a mulher casada, né, com essas qualificações que nós falamos aqui, ela é auxiliadora, ou seja, cooperadora do seu esposo, tá? Amém? E a palavra-chave é feminilidade. Feminilidade. É uma mulher feminina, ela não deixa de ser feminina. Amém? Então a gente sabe que o autor ele traz Provérbios capítulo 31, do versículo 10 ao 31, para falar sobre esse tema de desconstrução da feminilidade bíblica, que é isso que o mundo quer. O mundo deseja isso, que o que Deus criou, o que Deus estabeleceu, seja desconstruído. E aqui nós vamos ver como Deus construiu de forma excelente aquilo que ele determinou para a mulher. Amém? A gente tem que entender o que é, a gente vai entender o que é feminismo, tá? Feminismo, já que essa é uma turma que ela age na desconstrução, ou seja, algumas coisas que elas pensam que não está de acordo com a palavra de Deus. Preste bem atenção. Doutrina que preconiza o aprimoramento e a ampliação do papel e dos direitos das mulheres na sociedade. Então, esse é o conceito desse grupo feminismo, tá? E o que é feminilidade? Feminilidade, condição ou características que se consideram próprias da mulher. Ou seja, a mulher é feminina, tá? A mulher não tem outra palavra que possa falar, ela é feminina, tá? Estabelecido pelo próprio Criador de todas as coisas. Então, na introdução, a gente tem um comentário aqui que eu gostaria de falar com vocês. As escrituras apresentam a mulher virtuosa, essa mulher do texto, né, como símbolo da feminilidade. Então, ela é um símbolo, tá? Essa mulher é retratada como modelo da esposa fiel, mãe amorosa, administradora e empreendedora exemplar. Então, a mulher ela tem qualidades dadas pelo próprio Senhor para ser exemplo, né? Referência para outras mulheres. É isso que é necessário a gente entender. Amém? Porém,
Em tempos pós-modernos, a feminilidade bíblica vem sendo desconstruída. Quer dizer, o papel da mulher, o que foi estabelecido pelo próprio Deus, né? A gente vai entendendo que vai havendo aí uma atuação maligna para desconstruir o que é verdade, tá? Nesta lição aprenderemos o mandado divino para a mulher. As investidas do ativismo feminista, que a gente já falou aqui, o conceito feminista, né? E o exemplo bíblico de feminilidade. Assim, o nosso propósito é mostrar que Deus requer da mulher cristã que se porte conforme a revelação da palavra de Deus. Então, a nossa regra de fé e de conduta, ela é pautada na Bíblia. Como Deus quer que eu proceda, viva, me porte, entendeu? Tanto no seio familiar como no seio social ou religioso que nós vivemos, tá? Isso é a mulher cristã, tá? Então, aqui o propósito é mostrar que Deus requer da mulher cristã, como Deus quer que essa mulher se porte, tá? Então, a Bíblia, ela vai falar para nós dessa situação, amém? Então, na introdução aqui, nós vamos aprender o mandado divino para a mulher, tá? Qual é a ordem de Deus para nós? Segundo, as investidas do ativismo feminista, tá? E terceiro, o exemplo bíblico de feminilidade. Deus requer da mulher cristã que se porte conforme a palavra. A gente já viu aqui. Então, nós precisamos descobrir, né, entender o que Deus quer para mim, qual é o meu posicionamento, tá? Dentro daquilo que Deus estabeleceu para mim, ok? Tá bom? Então, algumas pessoas têm a ideia equivocada de que a mulher ideal na Bíblia é isolada, servil e inteiramente doméstica. Isso não é verdade, tá? A gente vê alguns exemplos, alguns destaques, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós vemos destaques espetaculares. Como a mulher, Deus usou a mulher em tempos que precisava usar a mulher. Amém? Nós vemos aqui que mulher virtuosa, aquela que possui e pratica, ou seja, ela já tem algo que Deus já deu e pratica virtudes, tá? Castas, honestas. Ela tem qualidades que Deus colocou nela e que ela buscou. Amém? Isso faz parte do caráter dessa mulher. Amém? Primeiro item, a gente vai conversar sobre o primeiro item aqui. Feminilidade bíblica. Primeiro item. A criação divina da mulher. O homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. Isso é verdade absoluta. Deus criou o homem e a mulher. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou macho e fêmea. Gênesis capítulo 1, 27. Fala sobre isso. Então, Deus estabeleceu cada um na posição que Ele colocou, que Ele estabeleceu, tá? Segundo, Deus criou a mulher a partir da carne e dos ossos do homem, tá? Gênesis capítulo 2, versículo 21, 22, que diz: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe a Adão. Então nós estamos vendo aí como foi a existência, como foi que esta mulher, a partir desse momento, ela tornou vida, né? Deus estabeleceu para ela, ok? Eu quero falar aqui sobre mandado.
aquilo de que é incumbido, tá? Encargo, missão, mandamento, tá? Ou seja, qual é a minha missão dentro da Bíblia? Qual é a missão do homem? Qual é a missão da mulher? Qual é a missão da esposa? Né? Qual é a missão da mãe? Qual é a missão? Como essa mulher deve se posicionar? Está na palavra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Adão e Eva foram criados iguais em personalidade, valor, honra e respeito. Tá? Então veja bem, não, para Deus não havia aqui distinção. Foram criados iguais em personalidade, valor, honra e respeito. Tá? Eles têm essas qualificações que o próprio Deus estabeleceu para ambos. Isto antes da queda, tá? Depois da queda, a restauração ela acontece quando nós nos voltamos de verdade para Cristo. Amém? Então vamos lá. A Bíblia também deixa claras as funções distintas de cada um, que nós já falamos. Cada um tem uma função, ou seja, tem uma missão, tá? E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra, por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo no suor do teu rosto, comerás o teu pão até que te tornes a terra. Então, irmãos, antes é uma coisa, depois é outra. E aí o projeto de Deus passa por uma reforma, né? Por nossa causa. Deus vai reformulando o projeto dele na nossa vida. O projeto original era um. Depois do pecado, passou por uma reforma. Mas não deixa de ter, tá, a prática e o que Deus quer que a gente faça, tá? Amém? A palavra final é do Senhor. Personalidade, qualidade, atributo de pessoa, personalidade. Tá? Ok? Amém? E em momento algum a verdade bíblica deprecia ou coaduna com a inferiorização da mulher. A mulher, ela tem um valor diante de Deus, porque foi estabelecido, tá? Foi estabelecido. É resgatado isso quando ela se volta para Deus, através de Cristo, aceitando o projeto de Deus. E aí o Senhor começa a renovar essa mulher. Amém? Por causa da queda. A queda trouxe várias consequências. Mas vamos continuar naquilo que Deus quer fazer. Maternidade, condição de ser mãe. A gente sabe que existem alguns exemplos na Bíblia que a madre foi fechada por Deus, mas por um propósito, por uma finalidade. Deus tinha uma finalidade e um propósito, tá? Deus tem um propósito em todas as coisas, tá certo? E aí ele vai cumprindo o propósito dele para que o nome dele seja glorificado em todas as mulheres e através das mulheres. Amém? A bênção da maternidade. Deus ordenou ao homem e à mulher. E Deus os abençoou e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Essa é a dádiva de Deus. Gênesis 1, 28. A mulher foi criada com a bênção da maternidade, com a função de ser esposa e mãe, tá? Ok? Então, é a condição de mãe. Maternidade é a condição de mãe, ok? Até as que eram estéreis na Bíblia, ok? Que Deus, o próprio Deus, muda o quadro dessas mulheres, por causa do seu propósito. Amém?
Adão a chamou de Eva, e porquanto ela era mãe de todos os viventes. E chamou Adão o nome de sua mulher, e Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. Gênesis 3:20, tá? Dádiva, ato e efeito de dar algo, dom, tá? Donádio, donativo, oferta, presente. Tudo isso é de Deus, tá? Aquelas que procriam, aquelas que geram e aquelas que ainda vão gerar, tá? Estão dentro do propósito divino, tá? Ninguém fica sem a bênção do Todo-Poderoso. Ninguém fica sem ver a glória de Deus na sua vida nesta área, porque Ele é Deus e Senhor e Criador de todas as coisas. Amém? O papel natural da mulher inclui a dádiva da procriação de cuidadora do lar e dos filhos, tá? Quero, pois, que os que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem a ocasião ao adversário de mal dizer. Você está entendendo? Então, essas pessoas, elas precisam fechar todas as brechas, tá? Primeiro é Deus, segundo é a família. Primeiro é Deus, segundo a família. Aqui deixa bem claro o posicionamento e a missão de cada um. As pessoas têm que entender isso, mas elas custam entender, mas elas vão entender. Pelo poder da palavra, né? E através do Espírito Santo, Deus vai atuar nos pensamentos, nas vontades, nos desejos, porque só quem pode entrar entre a divisão da alma e do Espírito é o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos lá. As feministas, tá? Lutam por emancipação dos afazeres do lar e da maternidade. Diante da miraculosa concepção em seu ventre, Maria irrompeu em cânticos de gratidão ao Altíssimo pela bênção da maternidade, tá? Então você vê aí o que Maria disse. Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, 46 a 48, nós ouvimos isto, tá? Então você vê, é um privilégio, é uma honra, né? Que ela estava tendo. Deus estava honrando o ventre de Maria, tá? A concepção, a gente sabe que foi sobrenatural, algo tremendo, mas algo que fazia parte de uma promessa que estava sendo concretizada pelo próprio Deus na vida da mulher. Amém? Então, às vezes as mulheres deixam a desejar, né? Mas o Senhor vem e exalta, glorifica, porque Ele sabe quem Ele chama, Ele sabe quem Ele capacita, Ele sabe para quem Ele entrega, Ele sabe. Amém? A palavra aqui, irromper, aparecer, agir ou sobrevir de repente e com ímpeto, tá? Então você vê que foi a vinda de Jesus. Essa bênção deve ser rememorada sempre às mulheres. Que privilégio, né? Por meio da mulher, Deus, o autor da família e da maternidade, planejou manifestar sua graça de geração em geração, fazendo dela co-participe da construção nos rumos de seu povo no decorrer da história. Esse pensamento é do nosso amado irmão Renato Vargas, tá? Então você vê aí com privilégio, irmão, é um privilégio, sabe? É forte essa palavra,
Muito forte essa palavra, né? Então a gente vê aqui, no terceiro tópico, a mulher como auxiliadora. A mulher foi criada para ser auxiliadora do homem. Entenda a palavra auxiliadora, tá, irmão? Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 9, Paulo trata desse assunto, né? Então veja bem, máxima, sentença ou doutrina moral. O que é gênero? Circunstâncias, condições ou qualidade de ser macho, fêmea. Então veja bem aqui o que o feminismo ele traz. Ele é inspirado pelo inimigo para desconstruir de forma sorrateira sobre o que eu falei para vocês aqui, né? A discussão de gênero e o empoderamento da mulher. Então veja bem, tudo contra os princípios da Bíblia. Devemos afirmar e defender os direitos das mulheres, bem como combater qualquer tipo de discriminação. O feminismo é uma ideologia que busca desconstruir os valores cristãos, tá? Então, irmãos, eles estão fazendo de tudo para, desconstruir o que Deus estabeleceu, tá? Agora vamos ver o que é empoderamento. Ato, processo ou efeito de dar poder ou mais poder a alguém ou um grupo, torná-lo obsoleto ou reforçá-lo. Preste atenção, irmão, o negócio é muito sério, tá? O feminismo é uma ideologia que busca desconstruir os valores cristãos. A narrativa ideológica crítica a perspectiva bíblica e tenta inserir na sociedade a ideia de que a religião trabalha pela manutenção do machismo, tá? Isso nós pesquisamos na revista Ensinador Cristão, que traz esse comentário, tá? Se você quiser verificar lá, verifique. A liberdade sexual, tá? Outra área, outro posicionamento que quer, outro grupo que quer desconstruir a verdade absoluta de Deus. Primeiro, a Bíblia se refere ao sexo como algo prazeroso entre o homem e sua mulher, nos limites do casamento, não é fora do casamento, tá? Ok? Provérbio fala sobre isso, nós já lemos. A satisfação sexual deve ocorrer dentro do matrimônio com amor. Entendeu, irmão? Entenda aí. Nada é com violência, nada disso. É com amor, sabedoria. Ok? E eu vou além. O Espírito Santo, Deus, o próprio Deus vai estar presente. Entendeu? Porque foi Ele que estabeleceu, foi Ele que determinou. Dentro do matrimônio, dentro do casamento. Ok? Vamos lá, veja bem, o marido paga a mulher devido à benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido, e também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-nos a mulher. 1 Coríntios 7, do 3 ao 4, sabe? Então, irmão, a gente já falou, quando um querer, o outro também tem que querer, entendeu? É isso, no ato sexual, ok? Ninguém faz a sua própria vontade prevalecer, ok? Lá em 1 Coríntios 7, do 3 ao 4, Paulo ensina, inspirado pelo Espírito Santo, aos casais. Na NVT diz aqui, o marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa, e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a esposa.
Isso na NVT, viu? Está bem claro aqui aquilo que Deus ele quer falar. Amém? Ok? Para o feminismo, esse modelo é repressivo e deve ser combatido em busca da libertação sexual da mulher. Entendeu? Então, irmão, isso é libertinagem, tá? Então, fique ligado, porque os grupos, certo, que estão sendo inspirados pelo Espírito Santo, através das ideologias dele, dos ensinamentos dele, são inspirados pelo adversário, tá? Cuidado com esses grupos. Esses grupos não são inspirados pelo Espírito Santo de Deus, ok? Libertação, feminismo, tudo isso daí. Libertação sexual da mulher. Eles vêm para querer desconstruir o que é verdade absoluta de Deus. Para a vida da mulher, para a vida do homem, para a vida da família, para a vida da igreja. Amém? Para eles, nenhum modo de relação sexual deve ser considerado certo ou errado. Entendeu? Inclui a iniciação sexual precoce, a prática da homossexualidade, a fornicação, o adultério e a prostituição. Entendeu? E infelizmente isso está atingindo a igreja, tá? Muitos jovens, né, nossos, que estão inseridos na nossa igreja, eles querem fazer o que Deus quer que a gente faça. Amém? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6,10. Tá? Temos como o aborto, a gravidez indesejada, a desconstrução da família são radicalizados. Tá? Então, irmãos, preste atenção no que está acontecendo. Tá? Terceiro, ataques à família tradicional. A Escritura ensina que o casamento é monogâmico, heterossexual e indissolúvel, tendo o homem como líder da família, tá? Lá em Mateus, capítulo 19, 5-6, nos fala assim: e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Mateus 19, 5-6. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Efésios 5, 23. Tá? Para o ativismo feminista, essa forma bíblica de matrimônio, preste bem atenção, é o pensamento deles. Primeiro, escraviza a mulher. Segundo, obriga o casal a ter relações sexuais apenas com o seu cônjuge. Tá? Terceiro, tiraniza os laços conjugais que não podem ser rompidos. Tá? Então, isso eles são contra. Tá? Eles são contra. Entendeu? Eles acham que tudo isso daí, a família tradicional, isso já foi passado. E não é passado, não. Deus é o Deus do passado, do presente e do futuro. Entendeu? Então, isso está na palavra de Deus. Veja bem, a visão é de desconstrução da família tradicional, promoção da liberdade sexual e dissolução do matrimônio. O que nós temos visto aí, através das mídias, é um caos total. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, da igreja, e realmente que o Senhor acelere o arrebatamento da igreja, porque a coisa, ela não está, só Jesus sabe. Amém? A visão é de desconstrução da família tradicional,
promoção da liberdade sexual e dissolução do patrimônio, tá? Então, o ativista radical rejeita a maternidade, faz apologia ao aborto, considera ofensivo o papel da mulher como auxiliadora, enaltece a lascívia, enganja-se em uma luta de gênero contra homens. Viu? E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, é contra os principados e potestades da maldade. Entendeu, irmão? Então, irmão, a gente vê aqui, sabe, práticas sodomitas. Eles querem estar inserido nesses projetos que não são inspirados por Deus, né? Mas são inspirados pelo mal para querer desconstruir o que Deus estabeleceu. Eu creio que as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Amém? Deus, ele vai ter uma atitude radical, que muitas das vezes as pessoas ficam assustadas, mas é para assustar mesmo. Por quê? Porque as pessoas estão sem temor nenhum. O que significa sodomita? Nome dado a pessoas que praticavam aquela perversão sexual, que caracterizava a antiga Sodoma, tá? Isto é, a cúpula carnal entre pessoas do sexo masculino ou do mesmo sexo. Entendeu? Tá? É muito sério. Monogamia, sistema social em que não é permitido ao homem ou à mulher ter mais de um cônjuge ao mesmo tempo. Heterossexual, entre pessoas do sexo oposto. Tá? Tem um comentário aqui da Bíblia, aplicação pessoal, que eu vou compartilhar com você. Deus criou os homens e as mulheres com características complementares e singulares. Um gênero não é melhor que o outro. Não podemos deixar a questão da autoridade e da submissão se torne uma cunha que destrua a união do casamento. Em vez disso, devemos usar nossos dons singulares para fortalecer nosso casamento e para glorificar Deus. Nada de porfia, entendeu? Nós não estamos aqui para porfiar com o homem, nem o homem com a gente, não, entendeu? Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua missão, entendeu? E o diabo, ele quer desconstruir isso na mente e no coração, tá? Mas que o sangue de Jesus repreenda esse espírito maligno, ok? Sinopese do tópico 2. A erosão da feminilidade é representada pelo ativismo feminista, sua defesa da suposta liberdade sexual e de seus ataques ao modelo de família tradicional. Agora nós vamos para o terceiro tópico, tá? Então vamos lá. A mulher, essa é a mulher, símbolo bíblico da feminilidade, tá? Ao marido proporciona contínuo bem-estar, viu? Ok? Ela lhe faz bem, não mal, todos os dias da sua vida. Meu Deus! É uma mulher confiável, não é estável, tá? Então você vê aí que essa mulher é uma mulher totalmente abençoada pelo Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos lá. Glória a Deus, né? Ela é uma mulher confiável e não estável, tá?
lealdade, cumprimento da palavra dada, fidelidade, respeito, responsabilidade. Então é uma mulher que quando ela fala é sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna, tá? Padrão de mãe amorosa. A mulher virtuosa é também uma mãe dedicada, certo? Acorda quando ainda está escuro e providencia a refeição para a família. Ela é uma mãe protetora, educa sua prole com sabedoria, antecipa-se às dificuldades domésticas e não come o pão da preguiça. Exemplo de administradora, empreendedora. A mulher virtuosa é uma notável administradora. Como empreendedora, gerencia negócios lucrativos, administra a produção e as vendas de seu empreendimento. Viu? Generosa e sensível, ajuda aos pobres necessitados, cheia de energia e de bom caráter, é autoconfiante em relação ao futuro, é louvada por sua família. A própria família testemunha dela, o marido, os filhos, né? O seu valor não reside na aparência, mas em um coração temente a Deus. Por mais que ela se ajeite, se alinhe, mas o coração dessa mulher, o que ela tem dentro dela, é grande e vem para fora. Entendeu? A essência, ela vem para fora e contagia o ambiente e as pessoas que ela convive. Entendeu? É isso que a mulher virtuosa precisa ser. A mulher virtuosa é um símbolo bíblico que tem a ver com a esposa fiel, mãe amorosa e mulher empreendedora. A conclusão: homens e mulheres se complementam. Né? A gente já leu, marido e esposa são iguais como pessoas, mas diferentes nas funções. Deus confiou às mulheres a dádiva da maternidade e a tarefa de ser auxiliadora dentro dos outros papéis. A desconstrução da feminilidade as coloca em colisão com a vontade divina. Olha aí. A mulher cristã é instruída a honrar sua feminilidade e assim glorificar a Deus em sua sabedoria. Amém? E Deus, certamente, nem toda esposa e mãe tem todas as qualidades declaradas aqui, mas toda esposa deve procurar servir a Deus, a sua família e ao próximo, conforme os talentos e os recursos materiais que Deus lhe deu. Amém? Aqui o pastor, ele conclui, traz uma conclusão fora de série aqui, né? Olha, a Bíblia revela aos homens e às mulheres que complementam. Eles complementam mesmo, tá? Eles complementam. Então, tudo quanto o Senhor falou nessa lição, esteja atento, esteja percebido. Por quê? Porque a gente sabe que o adversário, ele investe contra a palavra do Senhor. Que o Senhor, ele venha ter misericórdia das nossas vidas, das nossas famílias, dos nossos lares, das nossas igrejas. Que o nome do Senhor seja glorificado de modo espetacular, para a glória e louvor do teu nome. Pai, eu quero te agradecer pelo privilégio e a honra de estar aqui, ministrando esta aula. Que o teu Espírito Santo fale o que eu não pude falar. Que o teu Espírito Santo ensine o que eu não pude ensinar. Que o teu Espírito Santo transmita o que eu não pude transmitir. Abençoa todas as famílias. Que o teu nome continue sendo glorificado, honrado e exaltado. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um forte abraço.